Bom, não sei por quanto tempo, né? Mas uma boa noite a todos. Quero saudar o presidente Enzo Joselito Silva, os demais componentes da mesa, a vice Kátia, o secretário Roberto, uma saudação especial ao prefeito Sidnei Rodrigues dos Santos, saudar a cada um dos demais vereadores, o vereador Eudo, meu líder nessa casa, o vereador Genésio, o vereador Elisângela, o vereador Nilton Maia, o vereador Maio, né? E uma saudação muito especial a cada um de vocês que se fazem presentes aqui nessa noite. Secretários, colaboradores, dirigentes, companheiros de partido, presidentes de partido, presidente Lucas, enfim, todos os que aqui nessa noite, para mim muito especial, difícil, mas especial, que eu estou aqui cumprindo mais uma etapa da minha vida pública de 7 anos e 5 meses, mais precisamente, completando hoje 31 de maio, né, um dia não muito especial, que hoje completa um ano, lamentavelmente caiu a nossa ponte, né? Mas eu quero, em curtas palavras, né, porque não é tão simples, não é tão fácil, fazer a minha despedida como prefeito, e unicamente despedida como prefeito. Porque até prova em contrário, isso é irrevogável, né, secretário Beto e presidente Cito? É uma decisão difícil de ser tomada, mas quando se toma, ela está tomada. Então, a partir desse momento, cabe a mim cumprir essa outra missão. Uma missão que foi colocada a mim, e aqui já foi dito, pelo então deputado Osmar Terra, hoje ministro, e pelo deputado federal Alceu Moreira, da qual, inclusive, foi o porta-voz do comunicado oficial aos membros do meu partido na última vez que ele esteve aqui, por volta de 10 dias atrás. Quando o Cid falou que muitos prefeitos haviam se manifestado favoravelmente à indicação do meu nome para ocupar esse cargo, ou algum cargo que porventura viesse a ser feito esse convite lá em Brasília, foi exatamente isso, Cid. Eu aqui quero me permitir até fazer um pequeno comentário sobre isso. Estávamos nós no dia 11, já no início da tarde iniciaria a votação no Senado Federal da admissibilidade do projeto de impeachment da presidente Dilma Rousseff, quando nós, um grupo de prefeitos da nossa região, da região da fronteira, da região central do estado do Rio Grande do Sul, estávamos e surgiu uma brincadeira por parte de um prefeito, do prefeito Jaime, aqui de Dilermando de Aguiar, que disse: bom, se isso acontecer, nós vamos te indicar para ser o nosso representante aqui em Brasília. Aí, trocando algumas palavras, tem o presidente da AM Centro hoje, que é o Sérgio Paradini, prefeito de Vila Nova do Sul, e eu disse: então, faz uma conversa para o Sérgio, que o Sérgio vai enlouquecer. O Jaime chegou e disse: o prefeito João Mário vai ser o secretário da Secretaria de Relações Institucionais do Governo Federal na Casa Civil. O Sérgio enlouqueceu. E a partir daquele momento começou essa conversa, tá, que culminou na noite, numa reunião da bancada gaúcha com os prefeitos gaúchos, né, no Congresso, nas salas das comissões no Congresso Nacional. E aí foi quando surgiu essa conversa, né, que aí se iniciou, nasceu de uma brincadeira tudo isso.
E o deputado Alceu disse, o prefeito João não precisa de convite, é só a afirmação dele de que está disposto a vir, que ele já estará dentro de algum ministério. Então, assim que começou toda essa situação e essa trajetória. Mas, gente, é um momento difícil, né? Você sabe que eu sou até falante e gosto de falar, mas hoje as coisas não... Eu tenho aqui toda uma... preparado para falar, não vou falar absolutamente nada do que está aqui. Eu só quero dizer da minha alegria, da honra que eu tive quando do convite, da responsabilidade que eu tenho e que tinha até hoje como prefeito, e da responsabilidade que eu tenho hoje, desta incumbência e dessa expectativa que se gera em cada um dos cidadãos jaguarienses e em cada um dos membros da comunidade regional onde nós estamos, desta minha ida a Brasília. E eu espero que isso se efetive, se concretize e que a gente possa ter ações capazes de alimentar essa expectativa. Porque o momento é extremamente difícil, o momento é extremamente delicado. A cada dia ouve-se situações extremamente constrangedoras para quem milita na vida pública e na política brasileira. Mas também são desafios como este que se impõe a cada um de nós, que faz com que nós entendamos de uma forma muito tranquila, de que se toda a política for feita de gente como está sendo feita hoje no Brasil, nós teríamos uma dificuldade enorme de revertermos um quadro como esse. Eu tenho extrema confiança no ministro Osmar Terra. Ele está montando uma equipe aonde está sendo coordenada pelo médico doutor Alberto Beltrame, que até há poucos dias era secretário de Políticas da Atenção Básica do Ministério da Saúde, e também o outro secretário dele, que também cuidará dessa pasta, é o conhecidíssimo nosso engenheiro agrônomo Caio Rocha, que é dos quadros da Emater, que até há pouco tempo ocupava o cargo de secretário de Políticas Agrícolas e Cooperativismo no Ministério da Agricultura. Então, esse será o grupo, mais o Pedro Dapper, ex-prefeito de 3 de Maio, e também o Rogério, que é um assessor parlamentar que fazia carreira na Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, e também era já chefe de gabinete do então deputado Osmar Terra. Essa será a equipe de trabalho que eu vou encontrar dentro do Ministério, e aí depois com toda aquela estrutura que nem eu sei o que tem lá dentro. Espero que a partir do dia 10 ou dia 13, que eventualmente se confirmar a nomeação, né, e a publicação dentro do Diário Oficial, que a gente então possa se inteirar e saber exatamente qual será a minha atribuição em todo este processo político do momento extremamente delicado que nós estamos vivenciando. Então, eu acho que isso é um grande desafio. Espero que a gente possa, dentro do possível, alimentar e atender esta expectativa que está sendo colocada nessa minha ida. Espero que não se frustre também, né, porque a gente é humano e tem também as limitações, mas que dentro do possível e dentro daquilo que eu entendo, da minha força de vontade, da minha relação construída ao longo desse tempo, que a gente efetivamente possa consolidar um processo, um trabalho capaz de devolver um pouco daquilo que o meu município, o município de Jaguari e a nossa região, principalmente a região central e a região do Vale do Jaguari, depositam as expectativas que são depositadas em relação a tudo isso.
De outra forma, eu queria dizer que eu não me arrependo absolutamente de nada do que eu fiz até hoje. Mas principalmente uma situação. Aquela que foi de ter uma relação extremamente republicana durante todo este período que eu estive à frente do Executivo Municipal aqui de Jaguari, meu caro presidente Cito. Dia a dia, dioturnamente, tentando estreitar o máximo possível a relação entre o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, que sempre foi esse o objetivo. Está aqui o que entrou no primeiro dia, o assessor jurídico Eduardo Fembach, sabe da nossa luta, sabe da nossa insistência para que pudéssemos ter uma relação extremamente republicana com o Judiciário. Porque hoje é das maiores mazelas da gestão pública, é a judicialização em todos os sentidos da gestão pública. Só para vocês terem uma ideia, o ano passado, o ano de 2015, nós chegamos a bater a casa dos R$400 mil em processos judiciais, em bloqueios judiciais, única e exclusivamente na área da saúde. E numa situação, hoje nós conversávamos, vereadora Kátia, lá no gabinete sobre isso, e numa situação que muito poucas pessoas hoje procuram por secretários, por vereadores, para buscar atendimento de saúde. Não existem mais aquelas listas de espera, não existe mais aquela demanda reprimida. Muitas vezes, os tratamentos, as consultas especializadas, elas são marcadas 3 ou 4 vezes para o mesmo paciente. Por terceira vez, tendo que implorar, às vezes, para o próprio paciente, para que nós oportunizamos a ida dessa pessoa, uma consulta especializada ou um tratamento especializado. Existe hoje isso. Também existem demandas e situações que não são tão simples de ser conseguidas e demandam um pouco mais de tempo. Mas hoje se tem uma situação extremamente controlada do ponto de vista de atenção à saúde. Mas a judicialização é um processo extremamente predatório à gestão pública que todos os municípios do país hoje estão enfrentando. Inclusive, na última marcha, nós tivemos uma palestra, um painel apresentado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, sobre essa questão da judicialização do serviço público a nível federal em todo o país. Então, essa relação republicana que nós estabelecemos, prefeito Cid, eu acho que isto é uma coisa que tem que ser seguida. É uma situação extremamente importante. E aí, meu líder, vereador Elvio, quando você fala que uma das melhores armas é o fechar os ouvidos, muitas vezes é isso que acontece. E para quem pensa um pouco mais alto, enxerga um pouco mais longe, muitas vezes o que se diz tem que ignorar. Muitas falácias, muitas coisas que se dizem, quem pensa um pouco mais adiante, quem olha um pouco mais adiante, que um simples biombo não interrompe a nossa visão e não interrompe o que queremos logo ali na frente, a capacidade de saber assimilar, de entender pequenas coisas, ela é grandiosa nos homens públicos e grandiosa nos políticos. Então, eu deixo com muita humildade, sofri muito nesse período, tive meus momentos de extremo sofrimento, não só eu, mas eu e a minha família principalmente, e todo o grupo político também, mas são coisas que também se superam. E talvez o meu sofrimento que sirva de exemplo para a população do município e para os próximos dirigentes municipais também, que tenham a capacidade também de saber ouvir, de assimilar injustiças e de que as coisas sejam conduzidas de uma forma um pouco mais equilibrada por parte da população e por parte de quem quer que seja que venha a querer fazer as coisas e que queira com capacidade, que queira com competência
que queira com planejamento e não muitas vezes por formas alheias e indiferentes ao processo democrático e ao processo republicano que tanto defendemos. Então, tudo isso vem ao encontro desta relação extremamente republicana, extremamente cordial que devemos ter todos os dias. Cid, deixamos talvez algumas coisas não concluídas. Eu saio e deixo. Possivelmente você sairá dia 31 de dezembro e não esteja ainda concluso tudo aquilo que pensamos. Mas principalmente duas situações extremamente caras para cada um dos quase 12 mil habitantes que são nós, que são dentro da área da educação e dentro da área da saúde. Hoje, nós estamos no rol das cidades universitárias. Hoje, nós temos um campus do Instituto Federal Farroupilha conquistado única e exclusivamente por articulação política. Única e exclusivamente por articulação política. Política esta, muitas vezes, tão mal falada. Políticos, às vezes, que são tão mal falados injustamente. Porque quando existe justiça, tem que estar gradeados. Quando existem situações que se criam diante de atos de improbidade, atos de malversação de recurso público, devem sim serem condenados por tudo isso. Mas a política, a boa política, a gestão, a interlocução, aquilo que se faz em benefício coletivo e benefício comum de uma sociedade, ela é salutar e ela é interessante. Tanto é interessante que hoje nós temos duas situações extremamente importantes no nosso município. A questão do campus do Instituto Federal Farroupilha e a questão do nosso hospital, hoje, uma referência micro-regional. Falta ainda, Cid, falta consolidar esse processo. E é um processo que tem que abrir mão de tantas outras coisas para que isso se concretize. Mas um processo que, se não se abrir mão de tantas outras coisas para que isso se concretize, esse fecharia as portas e jamais abriria. E outras coisas, como um bueiro, como um pontilhão, como uma estrada, como um travessão, chove hoje e estraga amanhã. Se arruma na quinta ou na sexta. Um hospital que fecha as portas jamais abriria. Então, esta é uma das grandes obras que, entendo, deixaremos para a comunidade de Jaguaribe. Na saúde e na educação. Queremos aí, Cid, gostaríamos muito de já ter inaugurado, e às vezes nós sofremos com isso, porque agora, né? Às vezes a gente ouve isso, porque tanta obra esse ano, nós também não gostaríamos que essas obras estivessem esse ano. Nós também gostaríamos que nós pudéssemos ter cumprido os cronogramas de execução dessas obras, e possivelmente nós nem aprontaremos essas obras até o final do ano. Mas são projetos que vêm se desenrolando há muito e muito tempo. Mas eu entendo que estas duas áreas, a área da saúde e da educação, ainda será muito festejada no futuro aqui em Jaguaribe. E queira Deus, a ti, Cid, que te dê sabedoria, que te dê capacidade de assimilar muitas coisas que às vezes no exercício do executivo não são tão simples e tão fáceis como parecem. Mas que Deus te ajude, que os teus companheiros, que a tua base de apoio, base política de apoio, tenha a capacidade de entender situações que às vezes se criam e que nós, no executivo, temos que tomar decisões e fazer opções. E que essas opções sejam as melhores possíveis para o conjunto da sociedade. Não as decisões focadas em pessoas exclusivamente, mas decisões em cima de políticas públicas, em cima de coletividade, em cima de um conjunto da sociedade que sabe o que quer. E quando a sociedade diz o que quer, nós já sabemos o que acontece. Então eu quero deixar aqui
para vocês, a cada um dos vereadores aqui presentes nessa noite, e que externem isso a cada um dos moradores do nosso município, a nossa gratidão, o nosso carinho, o nosso respeito, e transmito também a responsabilidade que nós estamos levando, estamos conscientes nessa nova empreitada, nesse novo desafio que teremos pela frente a partir do dia que sair a publicação, a minha nomeação e a publicação no Diário Oficial no Ministério de Desenvolvimento Social, comandado pelo ministro Osmar Terra. Um grande abraço, uma boa noite, um bom final de mandato, Cid, e mais uma vez, que as pessoas tenham a capacidade de entender, de ouvir, de manifestar e de te ajudar até o dia 31 de dezembro. Precisamos muito disso. Muito obrigado e um grande abraço.